Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Hoje vamos rezar, segunda-feira, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Vamos juntos? Coloca a sua data aí na Palavra de Deus e nós vamos rezar a poderosa Palavra de Deus para nós, que é fonte de cura, de milagre, de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a palavra de Deus nos ilumine, nos guie, nos faça conhecer cada vez mais Jesus e mais do que conhecer, nos dê a graça de viver, que a palavra nos dê forças para poder viver. Amém. Hoje um capítulo bem petitinho aí, 29 versículos. Jesus continua o sermão da montanha, né? E amanhã nós finalizamos esse sermão da montanha. Jesus vai voltar para Galileia, começar o ministério na Galileia. Aqui Jesus está conversando com os discípulos, né? Vamos lá então, aquilo que Jesus está falando. Continua dizendo, né? Olha aí, não julgueis e não sereis julgados, uma ordem, né? Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Vou marcar como um princípio eterno, tá, gente? Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no seu? Gente, isso é tão forte, né? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Muitas vezes é assim, né? O defeito do outro nos incomoda, aquilo que o outro faz nos incomoda, o pecado do outro é grande demais e gera escândalo, mas às vezes é porque o nosso ainda não veio se tornar público, né, gente? Aquilo que nós fazemos escondido, as pessoas não sabem, por isso nós julgamos e condenamos. E aí, a palavra continua, né? Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós os despedace. Jesus está falando, né, gente? Presta atenção com a sua vida, né? Presta atenção com a sua história, né? Presta atenção com aquilo que você tem feito, com a sua vida de oração. Isso que Jesus tem falado para nós. Para de julgar o outro, para não ser julgado, porque na mesma moeda que nós julgarmos, nós seremos também julgados, né? Muito bonito aí esse versículo 7, ó. Pedi e se vos dará. Isso é uma promessa de Deus, né? Buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate se abrirá. A quem dentre vós vos dará pedra seu filho se te pedir pão, e se lhe pedir um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará coisas boas aos que pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-os a eles. Essa é a lei dos profetas. Gente, nós precisamos, quando nós rezarmos, ontem nós rezamos sobre isso, né? A vida de oração, ela não é um abracadabra, não é uma mágica, né? Quando nós vamos rezar, nós precisamos nos colocar na condição de criatura, né? Na condição de criatura. Nós não somos criadores, nós somos criaturas. E fazer deixar com que Deus faça aquilo que Ele quer, sendo criatura dele, né? Sendo criatura, eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada, mas o Senhor, que é o meu Criador, Ele pode fazer tudo. Então, o segredo da oração é esse. Eu saber qual é o meu lugar. Meu lugar é um lugar de criatura, né? Sem o Senhor, sem aquele que me criou, eu não posso fazer nada. E olha aí, nós precisamos pedir. Pede mesmo, pede o Senhor, pede graça, pede cura, pede libertação, né? E se for do agrado de Deus, Ele vai nos conceder. Ele vai nos conceder. Entrai pela porta estreita, a ordem aí, né? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. Gente, vida fácil não é vida de cristão, né? A porta é estreita, a palavra diz esforçai-vos, tem outra tradução, né? Outro evangelho, eu acho, esforçai-vos para passar, né? Esforçai-vos para entrar na porta estreita. Então, a vida, ela é luta, viu, gente? É luta, nós precisamos lutar. Lutar e lutar. Para finalizar, né, a palavra vem dizer,
sobre os bons frutos da palavra da pregação, né? Guardai-vos de falsos profetas, isso é ordem. Eles vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas dentro são lobos arrebatadores. Gente, eu gostaria de fazer esse vídeo, eu não sei se esse vídeo vai cair. Não sei. Mas eu queria só alertar que tem, aqui em Patos, né, tem uma igreja, não posso falar o nome, né, mas tem uma igreja aí carismática que está usando e abusando da fé de alguns católicos, mas essa igreja, gente, ela não é católica, apostólica romana. Vocês vão saber aí, vocês vão ter visto, estão cobrando dinheiro para celebrar a missa de exorcismo, cobrando dinheiro para oração de exorcismo, enfim, gente, não tem nada a ver com a igreja, tá? Aqui em Patos não tem padre exorcista. O padre exorcista nomeado pelo nosso bispo, ele mora em Coromandel, ele não é daqui de Patos, então, gente, não tem nada a ver, tá? Então, guardai-vos dos falsos profetas. Nem padre não é. Então, guardai-vos dos falsos profetas. A palavra de Deus nos fala. Tô abrindo o olho porque eu já recebi umas mensagens aí, vi, né, de pessoas falando. Então, não vão. Pecado, tá, gente? Também nessas coisas. E não vai. É mentira. Guardai-vos dos falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Isso aí é interessante a gente guardar, ó. Pelos seus frutos os conhecereis, né? Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore mal dá maus frutos. Isso nós sabemos, né, gente? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos conhecereis. Gente, vamos lá. Quais frutos eu tenho produzido na minha vida, na minha história? Quais frutos eu, Léric, tenho produzido? Quais frutos você tem produzido? Conhecereis a árvore pelos seus frutos conhecereis a árvore. Se nós estivermos ligados ao Senhor, nós vamos produzir bons frutos. Se nós não estivermos, né? Então, quais os frutos eu tenho produzido? Olha aí, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isso é um princípio eterno, né, gente? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim. Gente, o maior medo da minha vida é esse. Depois de pregar tanta palavra, de ler tanta palavra, Jesus falar que não me conhece. Por isso que eu preciso buscar, né? Eu preciso sempre estar pedindo ao Senhor que converta o meu coração. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Jesus tinha autoridade, né? Ele era a própria palavra. Então, olha aí. Tanto de ensinamentos que Jesus nos dá. Por isso que é importante nós anotarmos, tá, gente? Anotarmos aquilo que nós temos estudado na palavra, no nosso caderno, no nosso diário. Porque hoje nós já tomamos sapeca de Jesus de várias maneiras, né? Nós não podemos julgar para nós não sermos julgados, né? Não perder tempo julgando. Jesus está nos falando também, ó, para nós termos fé, para nós pedirmos, exercitarmos a nossa vida de oração, nos esforçar para passar na porta estreita, nos guardar dos falsos profetas e produzir frutos. E edificar a nossa casa sobre a rocha, a nossa fé sobre a rocha, né? Que é Jesus Cristo, para que nós não sejamos envergonhados. Então, que nós possamos pedir, apresentar tudo isso ao Senhor, né? Que nós possamos, de fato, Jesus, unir o nosso coração ao teu coração para que o nosso coração seja cada vez mais semelhante ao teu. Senhor, nós queremos nos despojar das nossas vontades, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades. Nós queremos, Jesus, nos despojar das nossas mentiras. Quantas vezes, Senhor, nós estamos envoltos nas nossas mentiras? Quantas vezes nós estamos envoltos no nosso julgamento? Quantas vezes, Jesus, nós estamos na nossa falta de fé, na nossa mesquinhez? Mas nós queremos pedir ao Senhor que nesse dia o Senhor venha nos surpreender com a tua presença. Jesus vem nos dando forças. Jesus vai nos dando
coragem, vai reafirmando a nossa decisão de estar contigo, de viver a palavra, de conhecer o Senhor, para que nós não cheguemos no céu e falamos, Jesus, nós somos aqueles que lemos a palavra, que entendemos, mas e o Senhor dizer que não nos conhece, nós queremos, Jesus, ser íntimos do Senhor, é para isso que nós estamos aqui. Nos dê intimidade, Senhor, nos coloque unidos ao teu coração, nos coloque dentro do teu coração, para que nós sejamos inteiramente unidos com o Senhor e assim vivemos a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoada segunda-feira. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.